Olá pessoal, muito obrigado por ter assistido o último vídeo, por ter dado like lá e dando prosseguimento nos trabalhos. Como eu falei que eu ia reativar esse canal, vou fazer mais esse vídeo, vou pedir para você dar o seu like, compartilhar, e se não for inscrito, por favor se inscreve para a gente ir ganhando uma relevância devagarzinho, mas ganhando constantemente essa relevância e crescendo aos poucos. Bom, o vídeo de hoje é sobre a relação entre uma nota de uma papelaria, o livro de Mises e o corte de cabelo que eu fiz hoje, inclusive ficou muito bom por sinal. Bom, eu fui a uma papelaria no dia 8 de dezembro e comprei 2 metros de TNT, deu R$7. E uma tesoura, R$13,50. Então R$7 com R$13,50, não sei se dá pra ver aí, é R$20,50 naturalmente. Quando o vendedor preencheu lá R$7 mais R$13,50, eu falei pra ele, ó, pode anotar e dar R$20,50. Ele me olhou cético, pegou a calculadora, fez a soma e deu R$20,50 realmente. E hoje, agora pulando para a história de hoje, que eu já cortei esse cabelo, fui à barbearia e cheguei de moto, parei a moto na frente da porta da barbearia, que é uma porta de vidro. Ele viu minha moto, viu um adesivo que eu tenho na minha moto, que é um adesivo do Bolsonaro. Quando eu sentei na cadeira do barbeiro, ele perguntou, você apoia o Bolsonaro? Eu falei que sim. Ele, mas tem uns probleminha, né? Qual é o problema? Não, é que os preços estão se elevando. Eu falei, e qual seria a solução? A solução seria uma lei que regulamentasse os preços. Olha, os preços estão se elevando por uma questão de excesso de dinheiro em circulação, sem produção de riqueza. Se você imprime dinheiro, se você libera muito crédito e não exige uma contrapartida, uma produção de riqueza, a tendência, aliás, é uma consequência natural que os preços se elevem. E isso foi descrito muito bem na 4ª lição de Mises, onde ele fala sobre a inflação. Então, toda vez que o governo imprime dinheiro, libera muito crédito, vende títulos, ele está jogando recursos no mercado, jogando dinheiro no mercado que não tem de onde vir essa riqueza. Não há riqueza atrelada a esse recurso que foi criado. Então, os preços, naturalmente, eles aumentam. Foi o que aconteceu com essa crise de 2020. O governo teve que injetar muito dinheiro em empresas para as empresas não demitirem os seus funcionários. Ele teve que realizar o pagamento do auxílio emergencial para as pessoas que estavam em dificuldade. E essa injeção de recurso, de dinheiro, sem uma criação de riqueza, ela naturalmente, ela necessariamente vai criar um aumento de preço. Então não há como fugir disso. E aí eu expliquei isso para ele e falei ainda mais, olha, você não pode sugerir isso para o governo, essa questão de regulamentar preços. Isso inclusive está escrito aqui também na terceira lição de Mises, que é o intervencionismo. Quando você regula preços, você ou gera escassez ou ninguém vai querer vender, vai gerar escassez sempre, né? Porque se você botar muito caro, ninguém vai comprar, então ninguém vai nem botar na prateleira, porque vai estar se você botar um preço mínimo muito alto, né? Ou então se você estabelecer um preço teto, ninguém vai querer vender se o preço realmente de custo é mais alto do que aquele. E ele falou que o corte de cabelo dele era R$15 e ele teve que baixar para R$10. Eu falei, pois bem, quem está ganhando com isso é o consumidor. Eu vim para cá porque é R$10. Se fosse R$15, eu ia aqui ao lado, porque ao lado dele tem uma barbearia que cobra R$30, mas tem toda uma estrutura, tem um bom atendimento, tem uma música ao fundo, tem o pessoal lá com avental, todo cheio de estilo. E eu fui para ele por causa do serviço e por causa do preço. Se viesse o governo e estabelecesse, não, o corte de cabelo a partir de agora vai ser R$10 para todo mundo, não importa qual é o tipo de barbearia, eu ia para outra, é lógico. Se fosse 30, se ele estabelecesse um preço mínimo
Não, o preço mínimo é 30. Ah, então aí é que eu vou para lá mesmo. Porque se eu vou ter que pagar 30, eu vou para o melhor local. Ah, não, se o preço mínimo é 30, então eu vou para lá. Se o preço máximo é 10, e se lá tivesse funcionando, eu iria para lá. É claro que lá iria fechar, né? Ele ia continuar, o meu barbeiro ia continuar funcionando, porque o preço dele é 10 mesmo, mas aquela barbearia de alto padrão, ela ia acabar fechando. Então eu expliquei isso para ele e ele entendeu. Por quê? Porque ele tem condições de realizar análises acima do básico. Já um cara como esse, ele não tem condições nem de realizar as operações mais tranquilas, mais básicas, e por isso ele não consegue analisar contextos um pouco mais complexos. Daí vem a importância da educação, do ensino, do aprendizado de matérias do ensino fundamental, por exemplo. Servem, ao meu ver, como se fosse uma academia de ginástica para o cérebro. Embora o cérebro não seja um músculo, a gente trabalha as sinapses, trabalha as ligações cerebrais, fazendo exercícios de pouca complexidade, média complexidade, de alta complexidade, para que ele ganhe uma desenvoltura. Da mesma forma, numa academia de ginástica, você levanta muito peso, mas não é para ficar em casa levantando esse peso. Você não, algumas pessoas trabalham em casa no computador, trabalham no escritório e tal, mas mesmo assim vai para academia, mas não é para levantar peso em casa, é para quando tiver um caixote para empurrar, empurra, quando tiver um sofá para afastar, afasta, quando tiver um jarro para tirar de um lugar e botar no outro, faz, não tem problema. E aí, para que a sua estrutura óssea se permaneça em condições, da mesma forma é o ensino fundamental, o ensino básico e o ensino fundamental. Ele vai fazendo os exercícios para o cérebro, dando uma experiência para a pessoa, que a pessoa ela sai, ela já passou pelo básico de conexões e de ligações, de conhecimento, de história. Ele já viu algumas coisas acontecerem, já soube pelos livros de alguma coisa que aconteceu. Então ele já assimilou aquela parte, então ele consegue sair daquele nível e analisar e verificar circunstâncias um pouco mais complexas. Então é essa relação que tem entre essa notinha da barbearia, o meu corte de cabelo e o livro de Mises. Uma pessoa como o cidadão aqui, ele nunca vai conseguir ler um livro desse. Ou entender o que eu expliquei para o barbeiro. Porque ele não tem condições nem de saber, de somar quanto que é 7 mais 3 é 50. Imagine analisar questões um pouquinho mais complexas. Então essa é a importância da educação fundamental. E da prática do raciocínio. Esse exercício mental ele é muito bom enquanto a gente está na fase adolescente, né? Criança e adolescente, só que a gente precisa se manter exercitando. É a mesma coisa para o exercício, para o corpo. A gente precisa se manter se exercitando para que a nossa estrutura esteja sempre em condições. E mesmo assim ainda vem algumas doenças e nos atrapalham, tanto no corpo quanto na mente. Então a gente tem que se prevenir e se educar. E esse ataque que há contra a educação, essa pobreza que há na nossa educação, é justamente uma ferramenta para que se possa manipular essas pessoas aqui. Um camarada como esse aqui, ó, altamente manipulável. Um cara já como barbeiro, que tem alguma experiência, tem algum conhecimento, se a gente explicar um pouquinho para ele, ele entende a realidade e acaba, é verdade, realmente isso que você explicou faz sentido. Então, a gente precisa melhorar a nossa educação. O meu aspecto principal aqui desse canal é falar sobre economia, política e educação, certo? A educação é o meu mote, é o que eu vejo de maior relevância, porque a educação ela nos conecta com assuntos muito mais superiores a nós mesmos, inclusive com o transcendente, que é inevitável a gente chegar ao transcendente se a gente estiver bem educado. Então, deixo desde já o meu agradecimento, peço novamente que coloque aí o like e compartilhe para os seus amigos e muito obrigado. Deus nos abençoe, até o próximo vídeo.